Quer conhecer um panorama geral do problema do mal no mundo, as perspectivas filosóficas na história e as respostas cristãs? Então, acomode-se confortavelmente, pegue alguns petiscos e vem, porque a conversa é longa. Olá pessoal, eu sou o César do blog podcast Cristianismo e Filosofia e você está no episódio O Problema do Mal no Mundo, Perspectivas Filosóficas e as Respostas Cristãs. E para começar, eu vou falar do ateísmo ou humanismo diante da realidade do mal. John Stuart Mill, em 3 ensaios sobre a religião, faz uma crítica às instituições e às doutrinas religiosas tradicionais, como o cristianismo, por exemplo. Ao mesmo tempo, busca promover o que, posteriormente, acaba por se tornar suas próprias doutrinas religiosas, o que o próprio Mill chama de religião da humanidade. Em última análise, Stuart Mill vê o cristianismo como uma superstição, porém deseja usá-lo como servo do seu utilitarismo, através das contribuições éticas do cristianismo. Deseja transformar a religião e as doutrinas tradicionais em escape para sua nova superstição. Stuart Mill elabora seus comentários a respeito de Deus e do cristianismo de ideias já conhecidas na filosofia antiga, o trilema atribuído a Epicuro. No trilema de Epicuro é estabelecido 3 concepções a respeito de Deus: onipotência, onisciência e onibenevolência. Depois, caso seja possível verificar se 2 entre as 3 concepções sejam verdadeiras, a terceira, segundo os seus teóricos, automaticamente é excluída. Assim, se Deus é onisciente e onipotente, sabe onde está o mal e tem poder para acabar com o mal, Deus não pode ser onibenevolente, porque o mal existe. Se Deus é onisciente e onibenevolente, sabe onde está o mal e deseja acabar com o mal, Deus não é onipotente, porque o mal existe. Se Deus é onipotente e onibenevolente, tem poder para acabar com o mal e deseja acabar com o mal, não pode ser onisciente, porque o mal existe. É notável que a filosofia de Epicuro, Stuart Mill, entre outros filósofos, gira em torno do problema do mal. Porém, identificar a existência do mal não exclui a existência de Deus, como desejam alguns filósofos da modernidade, nem oficializa a existência de outros deuses, como queria Epicuro. Identificar a existência do mal só mostra que você identificou um aspecto do mundo, nada mais. Epicuro não era ateu, mas desejava mostrar falhas nas concepções monoteístas e, ao mesmo tempo, rejeitava a ideia de um Deus preocupado com as questões humanas. Em Epicuro, tais ideias remontam sensações ainda mais antigas, sensações de que os deuses abandonaram os homens à própria sorte. A ideia ou o sentimento de abandono são observados desde o século XIII a.C. A própria teogonia de criação dos deuses gregos demonstra suas divindades com sentimentos bastante humanos. São caprichosos, mentem, amam, lutam uns contra os outros. Nas histórias gregas, somente após a vitória de Zeus é que os homens estão livres das cruéis maquinações de seus deuses. Zeus é o primeiro a presentear os bons e punir os maus, e tornar os homens responsáveis por seus atos. Segundo narra Hesíodo, o ser humano teria passado por 5 idades: 1. Ouro, 2. Prata, 3. Bronze, 4. Semideuses e heróis, e onde estamos, 5. A idade do ferro. Ou seja, para Epicuro, inserido nesta cosmovisão, o homem está abandonado à própria sorte, porém livre para fazer sua própria justiça e para pensar. Seguindo assim a teoria atomista de Demócrito, onde não há nada além de coisas físicas e corpóreas, o filósofo Epicuro vê na ataraxia, isto é, a completa ausência de perturbações, o objetivo moral.
A filosofia, então, se torna a terapia das infelicidades. Em um mundo marcado pelo mal, pobreza, falta de solidariedade, guerras, perseguições políticas. Epicuro e seus seguidores defendiam uma imagem de um mundo e do homem onde deuses e a morte não sejam uma ameaça. Desejavam libertar os homens. Então, o filósofo resume sua doutrina em 4 métricas. 1. Não há que temer a Deus. 2. Morte significa ausência de sensações. 3. É fácil procurar o bem. E 4. É fácil suportar o mal. Assim, deseja libertar os homens da necessidade do destino ou dos deuses. Sem esses constrangimentos, segundo Epicuro, os homens são livres para perseguir o seu objetivo, a felicidade. Mas, como citado anteriormente, identificar a existência do mal não exclui a existência de Deus. Tampouco poderia excluir seus atributos. Identificar o mal no mundo simplesmente significa que o sujeito observou um aspecto do mundo. O mal pode ser observado, por exemplo, da perspectiva de refinamento dos santos, como está em Hebreus 12. Podemos compreendê-lo como um chamado à santidade e à persistência. Sêneca, filósofo estoico, acreditava que a existência do mal e as adversidades da vida eram um meio pelo qual os deuses usavam para os sábios poderem exercer suas virtudes e assim saírem das más experiências mais fortes, como um desafio para seres humanos de valor. Dessa forma, devemos considerar, entre aspas, a desgraça como um exercício para a própria firmeza. Afinal, entre aspas novamente, força e coragem definham sem um antagonista. Com a perspectiva próxima dos estoicos, porém com suas próprias peculiaridades, o cristianismo, em Paulo, por exemplo, entende a existência do mal não como um motivo para tornar-se mais forte, mas para mostrar-se ainda mais fraco diante da onipotência de Deus. 2 Coríntios 12, 10. Porque quanto maiores as tribulações por amor a Cristo, maior é a necessidade de permanecer nele, pois é Deus que nos coloca à prova e é Ele mesmo que nos sustenta. Deus nunca permitirá uma prova maior do que aquela que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Apesar de os estoicos considerarem a autossuficiência uma virtude, para Paulo, autossuficiência não tem o mesmo significado. Enquanto os estoicos entendem a autossuficiência como a capacidade de não depender das circunstâncias e estar satisfeito em si mesmo, para Paulo, a autossuficiência não está em si mesmo, está em Cristo, que é suficiente para compreender todos os aspectos da vida humana. Veja mais em Paulo e os filósofos. Outros pontos importantes para o cristianismo, contrário ao epicurismo, são pelo menos 5. 1. Deus está sim preocupado com os homens, com toda a humanidade. Deus está preocupado de tal maneira que enviou seu único filho para resgatá-la. 2. Para o cristianismo, o monoteísmo é a verdade. 3. Os seres humanos não são totalmente livres. As escrituras esclarecem que estamos sob influência da queda, como escravos do pecado. Dessa forma, somos incapazes de fazer o bem por nós mesmos, isto é, depravação total. Todas as áreas de nossas vidas foram afetadas, inclusive a liberdade. Assim, precisamos da obra de Cristo para restaurar-nos e trazer-nos de volta para um relacionamento com Deus. 4. O homem não está abandonado à própria sorte, mas antes é constantemente chamado a um relacionamento com o Criador, através da obra de Cristo. 5. O homem não está condicionado ao plano unicamente físico. É o mundo invisível que sustenta o mundo visível. Assim, as 4 métricas de Epicuro são totalmente rejeitadas, a saber: 1. É necessário temer a Deus. 2. A morte não é ausência de sensações, pelo contrário, o juízo de Deus definirá as sensações da vida vindoura. 3. Não é fácil fazer o bem, devido ao problema da queda. E 4. Não é possível suportar o mal sem o sacrifício de Cristo na cruz.
para vencê-lo. Outra cosmovisão comum é a negação da existência do mal. Religiões orientais como o hinduísmo ou budismo propõem técnicas para transcender o sofrimento, enquanto sua versão cult no Ocidente, a Nova Era, afamada nos anos 60, sugere drogas entorpecentes. Não à toa, ideias como estas surgiram na literatura, como o livro de Aldous Huxley, Em Admirável Mundo Novo, onde a dor e o sofrimento podem ser totalmente eliminados pelo soma, droga capaz de causar felicidade. Neste admirável mundo novo, até mesmo o mal físico foi banido. O próprio envelhecimento, considerado um mal, foi vencido. Ficar grávida é considerado uma obscenidade, e a fé foi considerada uma ofensa à nova humanidade. Seja no caso de religiões orientais, seja na sua versão cult no Ocidente, há a negação que o mal seja objetivo. O mal passa a ser visto como subjetivo e puramente psicológico, um estágio que alguns não conseguem escapar por fraqueza ou falta de espiritualidade, entre aspas, claro. Da perspectiva cristã, esta cosmovisão não constitui em si ou é capaz de produzir qualquer empatia ou amor pelo próximo ou para com Deus, porque o sofrimento do próximo se torna fraqueza e incapacidade espiritual. Assim, levar essas concepções à prática se mostra, na melhor das hipóteses, egoísmo e, na pior, crueldade. Transformar a dor e o sofrimento de alguém que está com fome, por exemplo, em mera ilusão é, no mínimo, debochar daqueles que sofrem. Para o cristianismo, isto é insensibilidade à dor do próximo e desprezo às suas necessidades, sejam físicas ou emocionais. Negar que o mal seja objetivo, negar que o mal existe para Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras Sagradas, é odioso. Deus, através das Escrituras, assegura que o mal existe e que, inclusive, custou a vida de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ao contrário de outras religiões, Jesus Cristo não veio simplesmente para mostrar como vencer o mal e dizer por quais meios seriam possíveis vencer o mal. Cristo veio ele mesmo vencer o mal. E para vencê-lo, seu sofrimento precisou ser real. Um sofrimento profundo de abandono em sua alma e sofrimento profundo em sua carne, ao ponto de morrer de fato. E o terceiro dia ressuscitou para de fato vencer o mal existente no mundo. Para o cristianismo, o sofrimento é real. Em Mateus 16, 21, 23, o próprio Senhor repreendeu o apóstolo Pedro, que, incitado por Satanás, não conseguia compreender que o mal não está restrito ao mundo físico. Não compreendia que o mal é muito mais amplo do que poderes humanos, políticos, militares. Mais uma proposta para responder sobre o problema do mal no mundo vem de concepções dualistas, noções religiosas que entendem o mundo dividindo-o em dois poderes que antagonizam. Acreditam que há duas entidades ou divindades que estão em uma guerra constante, uma boa e outra má, onde Deus é o bem e a espiritualidade, enquanto a entidade má está no mundo material e carnal. E esta é a causa de todos os males no mundo. Estas ideias já apareciam na mitologia egípcia, porém ganha forma na Pérsia e Mesopotâmia com o zoroastrismo, 1000 anos antes de Cristo, e com o maniqueísmo, 200 anos depois de Cristo. No pensamento dualista, a oposição entre bem e mal é inflexível. As entidades são inaptas a acordos e não subordinadas uma à outra. Tais ideias aparecem cedo na filosofia. Platão concebia a inteligência do homem não como uma realidade física, mas uma faculdade da alma ou do espírito. Na filosofia moderna, Descartes é considerado o fundador do dualismo. O filósofo moderno formalizou as concepções de Platão e Aristóteles e concebeu duas espécies diferentes de substâncias, uma corpórea e outra espiritual, ou material e imaterial, física e não física. Portanto, Descartes foi o primeiro a criar o problema corpo-mente-espírito da filosofia moderna.
Posteriormente, o termo dualismo é ampliado na filosofia, passando a designar contraposições de tendências irredutíveis. Edward Spencer, em A Última Superstição, uma refutação do neoateísmo, vê o dualismo de Descartes como resultado do abandono da filosofia aristotélica e medieval e uma aplicação do método científico moderno na filosofia. Fence entende que os filósofos como Descartes e Locke, entre outros, se tornaram dualistas porque tudo aquilo que não se encaixava no mundo material mecanicista do método científico moderno foi por esses filósofos empurrado para o mundo imaterial ou espiritual, já que, do contrário, os filósofos modernos cairiam em materialismo eliminativo, ou seja, negar a existência da mente. Dessa forma, para evitar o dualismo moderno e materialismo eliminativo, Fence acredita que é necessário um retorno a Aristóteles. Entre as crenças modernas, o dualismo está fortemente relacionado à Wicca, crença neopagã criada por Gerald Gardner na década de 50. Para a Wicca, o dualismo serve para classificar dois princípios, ou lados, o feminino e o masculino, representado pela deusa mãe e o deus cornífero. O feminismo tem forte apelo a religiões neopagãs como a Wicca. Ideias de empoderamento da mulher, as distorções e as inversões nas práticas e crenças religiosas cristãs ganham forças em posicionamentos neopagãos como este. O feminismo vê na Wicca o movimento político e sociológico que precisa para crescer. É possível ver a retórica feminista disfarçada de, entre aspas, espiritualidade em práticas como o reiki, yoga e o candomblé, por exemplo. No meio evangélico, líderes neopentecostais, em seus exageros discursivos para causar impacto, enviesam por caminhos nada bíblicos, como a falácia do dualismo. Colocam demasiada ênfase no agir de Satanás no mundo, que parece trazer à tona conceitos dualistas, onde Satanás tem tanta força quanto Deus. E isto, claro, desloca a verdadeira perspectiva bíblica a respeito do mal. Para as Escrituras Sagradas, o mal é subordinado a Jesus Cristo. As Escrituras são claras quanto à existência de batalha espiritual. Porém, a perspectiva bíblica não é de uma batalha dualista. Não há oposição a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Seu nome está acima de todo nome. Não há nada nem ninguém que lhe possa bater de frente. Cristo já venceu o mal e todo o reino das trevas. As posições dualistas, assim como a ênfase demasiada na ação de Satanás no mundo, distorcem a verdade bíblica, que é 1. Deus não tem rivais. Ele é soberano e não há quem possa persuadi-lo ou frustrar os seus planos. 2. O dualismo minimiza a responsabilidade humana, que é clara e moralmente objetiva no relato bíblico. 3. Relativiza a doutrina da providência, reduzindo o Senhor Deus a mero espectador do mal no mundo, sem poder para vencê-lo, ou um mero combatente que às vezes se vê enfraquecido por um oponente de igual força. As Escrituras atribuem a Deus toda a causa primeira. Jó, em suas dores, imputa tanto o bem quanto o mal recebido a Deus. Mesmo assim, não pecou contra Deus. O Jó 2:10. Isaías profetiza na mesma direção. Não há Deus senão o Senhor. Ele cria a luz e também as trevas, promove a paz e também a guerra. Enfim, para concluir, o problema da existência do mal, físico ou moral, não é um problema exclusivamente cristão, ou não é um problema maior do que seria para qualquer outra cosmovisão que queira adeptos. Qualquer cosmovisão precisa responder sobre o problema do mal no mundo. E, de alguma forma, todas as cosmovisões buscam responder, porque, em última análise, o problema do mal no mundo não é sobre a existência ou não de Deus, é sobre como lidar com a existência do mal no mundo. É mais uma constatação de que o mal existe de fato do que a anulação da existência de Deus ou argumento para o politeísmo ou o dualismo.
Bom, pessoal, por hoje é isso. A existência do mal é um tema muito longo e bastante complexo, e não se esgotará com um podcast, mesmo sendo o maior podcast até agora. Claro, é muito interessante, mas um único episódio é insuficiente. Espero poder voltar com o tema no outro momento, porque realmente eu gosto muito dos desdobramentos filosóficos, teológicos e históricos. Então, se você estiver ouvindo o nosso podcast via agregadores, assine o nosso conteúdo. Se você estiver no YouTube ou no Instagram, curta e compartilhe. Se você quiser entrar em contato conosco, todos os nossos contatos estarão nas descrições do podcast. E lembrando que todo o texto, toda a descrição do áudio estará no nosso blog cristianismofilosofia.com.br e todo o texto estará com as referências. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.